Olá, estamos de volta para mais um estudo com o tema A Mesa com Jesus. E nós estamos vendo os detalhes da última mesa em que Jesus fez sua refeição com os discípulos e o tanto de ensinos que ele deixou para nós. Vamos orar para que o Senhor possa falar ao meu coração e ao seu através de mais esse trecho da palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de poder aprender de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado entendimento no nosso coração pela Tua palavra, Senhor Deus. E eu quero Te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está dispondo do seu tempo agora também, desejando aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, e trazer ao seu coração os ensinos que realmente Tu sabes que nós necessitamos, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, na aula anterior, que está aqui no canal, e se você não acompanhou, você tem aí toda uma série de lições. Nós estamos na nossa 11ª lição sobre o tema A Mesa com Jesus. Nós vimos várias mesas em que Jesus esteve com diferentes pessoas e agora nós estamos vendo em detalhes essa última mesa de Jesus, né? Está se aproximando o momento de sua morte e ele se reúne ali com os seus discípulos. Nós vimos na aula anterior o momento em que ele revela o seu traidor. E depois, aqui em João capítulo 13, no verso 27, nós podemos ver que Satanás realmente toma conta da vida de Judas, né? A palavra de Deus diz que logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faz-o depressa. Jesus havia dado um pedaço de pão a Judas e nesse momento realmente Satanás entra na vida de Judas completamente e Jesus então ordena: olha, o que você tem para fazer, vai fazer. E nós vimos que então Judas sai para trair Jesus, cumprindo um plano estabelecido por Deus, né? Nada fugindo ao controle do Senhor Jesus. E depois que Judas sai, enfim, daquela sala, Jesus está realmente ali com os seus discípulos. E nós vimos que ele vai preparar esses discípulos para a sua partida, para o depois. Até aquele momento eles estavam com Jesus ali presente, eles estavam acompanhando Jesus, ouvindo seus ensinos, mas agora eles vão ficar por conta própria. E Jesus então quer deixar para ele o seu legado, o seu testamento, por assim dizer, né? E não só a eles, mas a todos nós. Nós vamos chegar ainda na oração que Jesus faz no capítulo 17 de João, em que nós vemos que tudo aquilo que ele falou para os discípulos é realmente ele deixando aquelas palavras a todos nós, os seus filhos, os futuros seguidores. Jesus sabia que eu e vocês iríamos estar aqui no ano de 2024 e que nós necessitaríamos aprender essas coisas dele para realmente podermos servir e amá-lo da forma que ele deseja. Então, nós vamos olhar da mesma forma como Jesus falou com seus discípulos, ele vai estar falando conosco, né? E eu gostaria de convidar você a abrir aí o capítulo 13 de João, e nós vamos ver o trecho do versículo 31 ao verso 38, que é logo depois que Judas realmente sai ali do local. João capítulo 13, verso 31 a 38, diz assim: depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor,
Por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Como eu disse, Jesus aqui está dando aos discípulos os primeiros ensinos, né, de como eles deveriam agir e ser sem a presença física de Jesus. O que caracterizaria, de fato, os verdadeiros cristãos, aqueles que poderiam ser chamados seguidores de Cristo realmente? E isso vem para nós também hoje em dia, né? O que será que identifica um verdadeiro cristão? É isso que Jesus vai estabelecer aqui agora de início, a base de todo esse ensino. O que caracteriza um verdadeiro cristão? Será que é um crucifixo, por exemplo? Há um tempo atrás, você usar um crucifixo, né? Era até um sinal realmente de que você era um devoto, era alguém realmente cristão. Identificava você. Ou talvez você possa dizer, é ter um adesivo no carro, né? Deus é fiel, ou eu amo Jesus, enfim, um versículo. Ou usar uma camiseta. Esses dias eu estive numa rua famosa aqui de São Paulo, tem muitas livrarias e lojas evangélicas, e o que mais se vê são camisetas com leões, com Yeshua, enfim, várias cruzes, né? Será que o que realmente identifica um cristão é algum desses símbolos externos? Infelizmente não, porque hoje nós vemos pessoas até mesmo que têm tatuagens de cruz, ou que usam camisetas, ou que têm os seus adesivos, e nem por isso são cristãos realmente, né? Nem por isso professam uma fé em Cristo, nem por isso seguem os valores de Cristo. Nem todo mundo que usa esse tipo de adereço, esses símbolos cristãos, é de fato um cristão. Se nós quisermos saber de fato o que é um cristão genuíno, nós precisamos ir além dessa superfície de símbolos que existem aí. Nós precisamos mergulhar em algo que é maior, que está além dos símbolos. O que marca um verdadeiro cristão é algo que acontece no seu coração e não somente na sua parte externa, né? Porque um verdadeiro cristão, ele nasceu de novo. Ele tem uma nova vida, ele foi regenerado, ele foi transformado, ele passou de fato por uma metamorfose completa. O verdadeiro cristão, ele tem em si uma nova forma de viver. E essa transformação passa por uma transformação do seu caráter. De fato, nós somos, como pessoas, conhecidas por as coisas que nós amamos. O nosso caráter, aquilo que nós realmente dedicamos à nossa vida. Se você pode ser conhecido como um excelente trabalhador, porque você dedica lá 20 horas, né, do seu dia a só pensar no seu trabalho. Então as pessoas falam, não, fulano ama o que ele faz. Ele é um médico dedicado, ele é um advogado dedicado, porque você demonstra na sua vida aquilo que você realmente ama. E é isso que caracteriza um verdadeiro cristão. A transformação que ele passa no seu interior faz com que ele demonstre que ele ama realmente a Cristo. Que Cristo é a sua prioridade, Cristo é a sua razão de viver. Então nós somos conhecidos de fato pelo que nós amamos. E a explicação mais simples do que de fato é o que nós amamos está em Gálatas 5, no fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração, ele flui em nós e produz em nós o seu fruto. E o seu fruto é o amor. E desse amor, flui todas as outras coisas, né? Flui alegria, flui paz, bondade, domínio próprio. Todas essas atitudes, elas fluem do amor. O amor é a base de todas as coisas. Então, nós como cristãos, nós devemos ser conhecidos pelo nosso amor, e deste amor fluem todas as outras atitudes. João começa
o capítulo 13, dizendo assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João começa esse capítulo 13 aqui dizendo do amor de Jesus pelos seus discípulos, por aqueles que são dele, né? Amando até o fim. Até o fim, tanto em termos de infinitude, né? Porque não foi na morte de Jesus que acabou as coisas, né? Que ele amou até ele morrer. Não, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, que continuou, né? Então, Jesus amou até o fim, até a eternidade. Então, Jesus amou os seus discípulos, tanto em termos de infinitude, quanto de qualidade. Um amor realmente sem limites. É esse o amor que Cristo amou aquelas pessoas que estavam ali e amou a mim e a você, aqueles que ele escolheu para serem seus discípulos. Jesus amou essas pessoas, a todos nós, com um amor que não é possível descrever, é um amor eterno. E é desse amor eterno que fluem todas as suas promessas. Jesus vai fazer promessas eternas aqui nessa mesa. E assim como ele é eterno, as suas promessas também o são. Se Jesus não fosse eterno, ele não poderia prometer nada eterno. Eu posso prometer coisas que eu vou fazer para as pessoas até que eu morra aqui, né? Mas Jesus, ele pode me prometer algo que vai além da morte, porque ele é eterno e ele me assegura todas essas coisas. Então, essas promessas são as glórias que fluem do seu amor para nós, por meio desse seu amor eterno. O que caracteriza Jesus com seus discípulos naquela noite é o amor. As últimas palavras de Jesus são doces e poderosas, calmas e urgentes, banhadas pela maior expressão de amor que ele poderia dar para aqueles discípulos e para todos nós, e é só isso que ele espera de nós, amor, né? É isso que o Senhor espera de nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor por Jesus é resultado do amor que ele colocou em nós. No verso 35, aqui de João, nós vemos: Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É dessa forma que os verdadeiros cristãos serão conhecidos, pelo amor. O amor é a nossa marca. John MacArthur, em quem eu estou baseando muitas dessas lições, né, nas suas mensagens, fala algo que é profundo e extremamente pertinente, que é: nós podemos ser conhecidos pela nossa doutrina, pela nossa teologia, mas o que acreditamos deve transformar as nossas vidas para que o teste final seja quem somos e como vivemos. É claro que a teologia é importante, o conhecimento de Deus, né? É claro que conhecermos as doutrinas, todo o evangelho, tudo que o Senhor Jesus nos ensinou é fundamental, mas tudo isso só vai realmente nos demonstrar que somos verdadeiros cristãos quando transformar a nossa vida, a forma como nós vivemos, a forma como nós somos. E isso é que é o amor. Toda a doutrina, toda a teologia, elas só fazem sentido se elas nos transformarem, se elas nos tornarem pessoas que verdadeiramente amam a Deus e amam ao seu próximo. Nós temos um texto na palavra de Deus que é o texto exemplar do amor, né? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E a base desse trecho que fala do amor é o versículo 1, que diz assim: Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. Não teria valor nenhum se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor. Por quê? O conhecimento de Deus, ele nos transforma
para nós amarmos. O fruto do Espírito é o amor. Uma vez, numa entrevista, perguntaram ao John MacArthur por que os cristãos, né, são tão perseguidos, falam mal, fazem coisas ruins contra os cristãos. E ele respondeu, sabe por quê? Porque as pessoas não têm medo de nós. Nós não somos alguém que, se nos perseguem, nós vamos lá e destruímos aquela pessoa. Tudo o que as pessoas que nos perseguem podem ter de nós é amor. Esse é o verdadeiro cristão, né? É aquele que derrama amor até mesmo sobre aqueles que o perseguem, aquele que ama os seus inimigos. Então, o amor realmente é a marca do viver cristão, é a evidência da nossa vida transformada. Os não salvos também têm amor. Talvez você me diga, Laís, você está falando de um jeito que parece que quem não tem Jesus não ama. Claro que ama, né? Nós temos aí pessoas que se amam muito. Qual que é a diferença? Sim, os não salvos, eles têm um amor. Tem um amor romântico, tem um amor filial, mas há um tipo de amor que somente quem tem a vida transformada adquire. E é um amor que vem de Deus, é o amor ágape. É um amor transcendente da vontade, que é afetado na alma pelo poder de Deus. Então, fora do poder de Deus, não existe esse amor. Esse amor sacrificial, né? Esse amor é realmente que supera qualquer situação. Esse é um tipo de amor que só Deus coloca no coração. O homem nem mesmo tem capacidade de amar a Deus, de entregar a vida ao serviço de Deus. Isso não é uma coisa que, às vezes, nós podemos até mesmo ficar encantados com a vida de algumas pessoas e falar assim, nossa, olha o que aquela pessoa está fazendo para Deus, olha para onde ela foi, mas aquilo não vem dela mesma. Isso é um amor colocado no coração por Deus, né? O homem pecador, ele não tem condição de amar a Deus. Não é isso que a sua natureza pede, mas Deus escolhe aqueles que serão seus filhos e deposita no coração deles esse amor que faz com que eles busquem ao verdadeiro Deus e se tornem verdadeiros cristãos. E aqui, em João capítulo 13, nesse trecho que nós lemos, né, a partir do verso 31, Jesus vai falar de um amor que aparece aqui em 3 direções. E hoje nós vamos ver a primeira direção, né? Na próxima aula nós vamos ver mais, mas hoje nós vamos nos ater a essa primeira direção que Jesus fala aqui. Olha só o que Jesus fala no verso 31. Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Parece um jogo muito, né, assim, de palavras. Deus vai glorificar. O que quer dizer, na verdade, isso? A primeira coisa é que nós somos marcados pelo amor à glória do Senhor. Esse é o tipo de amor que o verdadeiro cristão tem. É um amor à glória do Senhor. O cristão genuíno, ele ama o Senhor. Ama porque foi amado. E é por isso que ele ama. O primeiro compromisso do cristão é ser consumido pela glória do Senhor. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O verdadeiro cristão, ele não tem um momento da sua vida que ele diz, agora nesse espaço aqui eu vou glorificar a Deus. De domingo eu vou glorificar a Deus. Na minha vida espiritual eu vou glorificar a Deus. A minha vida secular é a minha vida normal. Não existe vida secular e vida espiritual para o cristão. Ele tem uma vida. E nessa única vida que ele tem, o seu prazer é glorificar o Senhor. Seja bebendo, seja comendo, seja limpando a casa, seja numa conversa com amigos. O seu viver é glorificar a Deus. A Bíblia toda, ela nos instrui a glorificar a Deus. Deus é chamado de o Rei da Glória, né? Salmo capítulo 24, verso 8, diz, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha.
Quem é o Rei da Glória? Quem é aquele que deve ter toda a glória? É o nosso Senhor poderoso, né? 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de alguém. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Em tudo, se você fala, se você serve, o que você faça, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, também reforça isso. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essas e muitas outras referências, nós vamos ver que a ênfase da nossa vida deve ser glorificar o Senhor. Tudo para a glória do Pai. Então, como saber se alguém realmente é um cristão? O seu amor está todo direcionado ao Redentor, ao Salvador, ao Senhor e tudo o que vai trazer glória ao Senhor. Os discípulos aqui precisavam ouvir isso. Jesus precisava dizer isso para eles porque um pouco antes eles estavam querendo saber quem ia ser maior no reino. Eles estavam querendo glória, né? Nenhum deles se dispôs a lavar os pés uns dos outros. Eles não estavam dispostos a servir. E Jesus tem que dizer para eles, olha, tudo é para a glória de Deus, é para a minha glória, né? A minha glória, a glória do Filho, a glória do Pai. É tudo para o que vai acontecer daqui para frente, é tudo para a glória dele. Né? Não é nada para a honra de vocês. Vocês não estão no momento de ficar aqui discutindo quem vai ser maior, porque Deus é o maior e é a ele que deve ser toda a glória. Agora que Judas tinha saído, tudo estava em movimento. Traição, prisão, condenação e morte. Era o que iria acontecer. E todas as vezes que Jesus dizia que ele ia partir, que né, tinha chegado o tempo, qual era a atitude dos discípulos? Não vai, né? Não vai acontecer nada, enfim. Eles não enxergavam que agora era o momento da glória do Senhor. Jesus, por 33 anos, restringiu a sua glória. Né? Ele se humilhou, ele sofreu e agora ele sabia que ele estava à beira da glória. E nós podemos ver aqui que há 3 declarações aqui sobre a glória. No versículo 31 nós vimos aqui, agora o Filho do Homem é glorificado. Depois de 33 anos chegou a hora, agora o Filho do Homem, agora, né, que Judas está saindo para começar esse processo, agora o Filho do Homem é glorificado. Ele está dizendo, isso tudo que vai acontecer, que pode parecer que é o fim das coisas. Não, isso é para minha glória. Atos, capítulo 3, verso 13, diz assim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes, e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Sim, Jesus foi glorificado na sua morte. É interessante nós vemos quando Jesus diz assim, agora o Filho do Homem é glorificado. Que Jesus não disse essa frase quando ele foi batizado, por exemplo, e que Deus disse, esse é o meu Filho amado, né? Então ele podia dizer, olha só, agora o Filho do Homem é glorificado. Ou quando ele venceu a tentação, né? Olha, agora o Filho do Homem é glorificado. Ou na transfiguração. Não, mas é na sua humilhação. É na sua morte que Jesus é glorificado. Agora que ele está à beira do maior sofrimento, é que ele declara, agora o Filho do Homem é glorificado. Mas como que a morte de Jesus pode glorificá-lo? Né? A primeira coisa é porque ele foi escolhido como cordeiro sacrificial. E ele foi escolhido como esse cordeiro sacrificial que tira o pecado do mundo, para tirar o pecado do mundo. Por que ele foi escolhido como o cordeiro? Porque ele era perfeito. Então, assim como não deveria ser sacrificado cordeiros, animais com qualquer tipo de defeito, Jesus também foi morto sem defeito, né?
perfeito. E é por isso que ele é glorificado na sua morte. Ele é totalmente justo, totalmente irrepreensível, totalmente santo e puro. E, enfim, o único perfeito para morrer por nós. Ele é glorificado porque ele proporcionará na cruz a salvação para pecadores que de outra forma seriam condenados. Nenhuma outra forma seria possível de tirar a condenação, né, dos pecadores, a não ser pela morte desse único perfeito, que é Jesus. Ele é glorificado porque ele vai destruir o poder do pecado, o poder da morte, o poder do diabo. Ele é glorificado porque ele satisfará a Deus, pagando o preço que Deus considerou necessário. Ele carregará em seu corpo todos os pecados dos eleitos de Deus. Ele se oferecerá como um sacrifício de cheiro suave a Deus, como o mais belo sacrifício oferecido. Ele satisfará a justiça divina ofendida e a lei que foi violada. Ele satisfará plenamente o que Deus exige e poderá dizer: está consumado. Nada mais é necessário. Está consumado, está pago, né? Por isso que Jesus é glorificado na sua morte, porque ali se estabelece o pagamento do pecado realmente da humanidade. Jesus se oferecendo como um sacrifício pelos eleitos de Deus. Isso, ali o Filho do Homem é glorificado. Isso merece glória. Não há nenhum outro ato, no céu ou na terra, tão digno de louvor, honra e glória como a morte de Jesus por nós. E aqui também é dito uma segunda declaração de Jesus, assim como o Filho é glorificado, né? Deus é glorificado nele. A cruz glorifica o Filho e glorifica também o Pai. Deus é glorificado porque os seus atributos são expostos. Êxodo capítulo 33, verso 18 e 19, nós vemos que Moisés pede ao Senhor para ver a sua glória. Olha só, Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e que me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Deus aqui fala para Moisés: você quer ver minha glória? Então eu vou fazer passar diante de você a minha bondade, a minha misericórdia, né? Os atributos de Deus é que são a sua glória. A glória de Deus são as realidades consumadas da sua natureza. Deus tem glória intrínseca. Nos seus atributos é que estão a glória de Deus. E, portanto, não há lugar onde a glória de Deus, onde os atributos de Deus sejam mais manifestos do que na morte de Jesus. Ali, na morte de Jesus, é manifesto o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a eternidade de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus. Tudo é manifestado na cruz. A misericórdia dele. Por isso que a glória de Deus realmente é manifestada. Deus é glorificado na cruz. Ele está manifesto na cruz. Romanos capítulo 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Cristo na cruz acolheu o pecador para a glória de Deus, para a manifestação da natureza de Deus, dos seus atributos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, na cruz, a glória de Deus se manifestou totalmente. E isso é uma coisa muito interessante que eu gostei de olhar. Porque muitas vezes a gente fala assim, acontecem situações na nossa vida e a gente usa a expressão: ah, glória a Deus, glória a Deus. Parece que assim, tô dando um crédito para Deus, foi Deus que fez, né? Mas realmente quando nós falamos assim, que nós estamos dando glória a Deus, é porque de fato
nós estamos vendo naquela situação, naquelas circunstâncias, os atributos de Deus manifestos. Então, quando, por exemplo, Deus nos dá a cura de uma doença, nós dizemos glória a Deus, porque nós estamos vendo bondade, misericórdia, poder de Deus manifestados naquela situação. Então, na cruz foi manifesto esses atributos de Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu poder, o seu amor, né? Todos os atributos de Deus podem ser vistos claramente na cruz. E é por isso que Deus, o Pai, é glorificado nele. E depois nós temos a outra declaração de Jesus, que é: e logo o glorificará. Filipenses, capítulo 2, versos de 8 a 11. Diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Logo o glorificará. Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21. Que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. E ainda em Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que esses três textos nos dizem? Que depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, ele se assentou à direita da majestade, ele se assentou à direita do Pai. Ele foi glorificado, né? Então, aqui quando Jesus diz, e logo o glorificará, é porque Jesus sabia da exaltação e da coroação que ele teria, né, diante da sua ressurreição. E por que será que Jesus, então, está falando para os discípulos de toda essa glória? Dele ser glorificado, o Pai, o que iria acontecer, né? Que Deus o glorificaria. Por que ele está falando tudo isso? Nós vemos aqui no verso 34 uma expressão que não era comum de Jesus usar com seus discípulos. Uma expressão carinhosa, amorosa. Vamos ver, João 13, 33. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde vou, não podeis ir. Jesus está dizendo tudo isso para eles, para os filhinhos, né? De uma maneira amorosa aqui, porque ele conhece a resistência dos seus discípulos. Eles não querem que ele vá, eles não gostam dessa ideia, né? Eles tentam impedir Jesus, eles estão colocando toda a sua esperança em Cristo, nele ali, vivo, né, real, no sentido de presente no meio deles. A sua confiança está nele. Eles estão tristes, sozinhos, preocupados. Afinal, Jesus está dizendo o tempo todo que vai embora, que todo aquele projeto que eles imaginaram na cabeça deles, de um reino sendo constituído ali, não vai existir. Então, Jesus quer que eles saibam que eles precisam estar comprometidos com algo para além daquilo. Eles têm que estar comprometidos com sua glória, não importa como isso os afete. Eu tenho que ir, é minha hora de ser glorificado, glorificado na cruz, glorificado no túmulo aberto, glorificado na ascensão ao céu, por estar à direita do Pai. É hora da minha glória. Os discípulos aqui estavam presos ao reino, à sua ambição, mas eles precisavam mudar, eles precisavam ter uma outra visão. Eles precisavam ser consumidos pela glória do Senhor. Aconteça o que acontecer comigo, quer eu viva, quer eu morra, aconteça o que acontecer comigo, Cristo será glorificado. Era isso, por exemplo, que Paulo sempre dizia. Não importa, né? Nos meus sofrimentos, na minha alegria, em tudo,
o Senhor vai ser glorificado. Então, o amor apaixonado e consumidor pela glória de Deus é a marca real de um verdadeiro cristão. Amam, acreditam nele, mas ainda não foram consumidos pela sua glória. É assim que estão os discípulos. Eles deixaram as suas coisas, eles vivem com Jesus, mas não foram consumidos pela sua glória. Existia um homem chamado Henry Martyn que navegou para a Índia para ser missionário em 1805. E ele escreveu no diário dele: "Deixe-me queimar por Deus." Quando ele estava lá, naquele lugar, ele foi até um templo hindu. E enquanto ele observava todas aquelas pessoas ali adorando aqueles deuses, ele não podia ter outro sentimento. Ele escreveu: "Isso despertou em mim mais horror do que posso expressar. Não posso suportar a existência se Jesus não for glorificado. Isso é um inferno para mim." De ver aquelas pessoas adorando outros deuses, ele ficava em uma tristeza tão profunda que para ele era assim impossível viver daquele jeito, né? E isso faz com que a gente pense o quanto nós somos tolerantes e eu diria mais indiferentes muitas vezes de ver o mundo prostrado aos seus deuses, sem glorificar a Deus. E isso deveria provocar em nós uma tristeza tão absoluta e profunda, porque só quem merece glória é o nosso Deus. E o fato das pessoas não glorificarem a Deus deveria nos entristecer profundamente, né? A ponto de mover a nossa vida a anunciar realmente a esse Deus que merece toda a glória. Então, o que Jesus está querendo que os discípulos aqui tenham é uma transformação, um amor que realmente busca a sua glória. Ele está dizendo: eu vou morrer para que a minha glória seja estabelecida, para que o Pai seja glorificado nisso. O coração dos discípulos deveria dizer: Senhor, eu não quero então o Senhor aqui perto de nós. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que em tudo o Senhor seja glorificado. Eu vou ficar triste temporariamente até pela nossa separação, mas eu sei que o Senhor será glorificado. E nós ficamos felizes por o Senhor ser glorificado. E é esse que deve ser o nosso sentimento também. A nossa vida deve ser de glória ao Senhor. Nós podemos realmente estar passando por tribulações, situações difíceis ou até por grandes alegrias terrenas, mas que nós possamos ver que em tudo isso, o que vale a pena realmente é a glória de Deus, é Ele ser glorificado. Essa é a nossa marca, é o amor pela glória do Senhor. E sabendo que quando Ele voltar, Ele vai voltar também em glória. Mateus capítulo 24, verso 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. É isso, o Senhor virá com grande glória, o Senhor virá com a manifestação de toda a sua natureza, com a sua fidelidade, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua santidade. É aí que Jesus, é dessa forma, né, que Jesus voltará. E capítulo 25, verso 31 de Mateus também nos diz: Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. O Senhor Jesus voltará em glória. Ele morreu, na sua morte foi glorificado, e ele voltará em glória. E cabe a nós, cristãos, não buscarmos símbolos externos que digam que somos cristãos, mas glorificarmos a Ele com o nosso amor. E a primeira direção de amor que nós vimos aqui nesse trecho é o amor à glória dele. Na próxima aula nós veremos as outras direções do amor que nós também temos que ter, mas que hoje fique no nosso coração essa lição, que a nossa vida busque glorificar a Deus, que nós possamos ver em todas as situações da nossa vida a natureza do nosso Deus sendo manifestada, né? A sua fidelidade, o seu amor, a sua santidade, a sua justiça, o seu poder. Que Deus nos abençoe.